Hoje estou aqui com uma pessoa nada mais nada menos. Ele trabalha, gente, com a nossa mente. Ele desenvolve pessoas dentro das empresas. Ele descobre quem é a laranja podre da empresa. Então, não estou com nada mais nada menos que Edson Medeiros. Por favor, diga a sua história e se preparem. Anota papel e caneta, que a coisa vai pegar aqui. Vai lá. Olha lá a responsabilidade, hein? Me chamo Edson Medeiros, um apaixonado por desenvolvimento humano, mas tudo começou quando eu busquei me desenvolver e hoje, na jornada, ainda me desenvolvo, porque isso é eterno, mas Sim. também contribuo com pessoas a se encontrarem, alinhar sua identidade e performar melhor na vida pessoal ou profissional. Eu sou um pai de 4 filhos, que está vindo o 5º aí no forno, marido, filho do Milton, filho da Raimunda, irmão da Mariana. Então tem uma base onde tem princípios e valores que eu prezo muito. Me conta como é que foi a sua infância e o porquê dessa pergunta, né? Eu sempre falo que a ambiência, ela muda muitas pessoas, e a infância, às vezes a pessoa ela fica amarrada. Eu nasci assim, nunca ninguém me deu valor, eu não tenho. Meu pai sempre dizia que eu era inútil, que eu não era nada, que eu vou crescer, que eu nunca vou ser ninguém. Como é que foi a infância do Edson? Conta aí. Olha, minha infância foi uma infância, talvez aí todo mundo se identifica, uma infância pobre, uma infância que de repente não tinha muito o futuro a desenhar. Eu vim do Nordeste, tinha 3 anos de idade, meu pai veio, na verdade me trouxe, né, que eu não tinha como vir, 3 aninhos, mas nós viemos para Rondônia, viemos para Cacoal, para trabalhar e morar no sítio. Então até os 11 anos eu morei no sítio, capinei lavoura, cuidei de gado com meu pai. Então uma infância muito rica de experiências boas no sítio. E quando eu concluí o 4º ano, no sítio nós morávamos, não tinha 5ª série. E aí meu pai resolveu com minha mãe mudar para a cidade, para que eu continuasse meus estudos e terminasse para ser alguém, assim como os pais querem que os filhos sejam mais que eles, assim meus pais também quiseram. E aí começou minha jornada. Então, de forma intelectual, fiz toda a jornada escolar no público. Fiz a faculdade aqui em Porto Velho já, pela Uniron, Administração de Empresas. Fiz na FGV pós em Administração de Empresas e Gestão Empresarial também na FGV. E em 2020 eu resolvi migrar drasticamente junto à pandemia para a área de desenvolvimento humano, porque em 2016 eu tive acesso a um conhecimento que me despertou e fez com que o meu time performasse melhor. E no meu time, a única peça que foi melhorada foi o Edson, através de um processo de autoconhecimento que teve numa multinacional a qual eu trabalhava aqui. E aí, em 2020, eu tomei essa decisão e nós estamos aqui hoje. Eu já estou atendendo pessoas desde 2020 e saí dessa parte de gestão de empresas. E hoje eu trabalho voltando para essas empresas para resgatar as pessoas. Resgatar pessoas assim como eu também, que um dia dentro de uma empresa não tinha ferramentas para poder gerir o meu time e muito menos o meu autogerenciamento. Teve algum momento desafiador nessa jornada aí sua? Teve vários. Teve um momento que foi um ponto de chave também para mim. Foi o dia que eu bati a mão na mesa assim, ó, falei para minha chefe, falei, olha, me troca de lugar porque eu já venci aqui nesse setor e eu sendo líder de pessoas. Me troca que eu já venci, eu quero ir para outro departamento. E ela falou, Edson, sábia, a minha chefe, minha gestora, falou assim, eu estou indo almoçar, quando eu voltar nós conversamos. E ela foi almoçar, na hora que ela foi para almoçar, acabou a emoção, foi abaixando, o Edson foi voltando para a realidade, o Edson falou assim, mas o que você fez? O que você acabou de fazer? A minha consciência me cobrou, eu falei, uau, eu quero ter um cargo de gestão que não seja aqui, porque aqui está a pressão, está muito forte viver isso aqui. Mas eu me perguntei, falei assim, ok, você está modelando alguém para você ter sucesso na gestão que hoje você não faz aqui no departamento? Você está lendo um livro? Você está se especializando? Tem alguém que você está acompanhando? E as respostas para todas essas perguntas, adivinham? Eram não.
E aí eu tive que fazer que nem o outro, colocar o rabinho entre as pernas. Ela voltou do almoço, fiz cara de paisagem e continuei para um lugar. Fui melhorando, fui buscar a me conhecer melhor. Porque assim, faltou inteligência emocional. Imagina você gritar com o seu chefe, falar, ó, bora, resolve. Tá doido, meu filho? Vai levar uma na lata. Né? Leva na orelha aqui, peraí. Esse foi um ponto forte da minha trajetória, que onde eu despertei e virei a chave para isso. Como é que você fez para passar esse período difícil? Além de ter feito aí vários cursos, né? Como é que foi fazer você vencer esse período difícil? Busquei autoconhecimento. A empresa ela trabalhou um processo de líder coach na gestão, desde os CEOs até o pessoal de base, os operários. E onde que eu estava ali na gestão, na supervisão, eu vi que aquilo começou a mudar no meu setor, os resultados, os KPIs começaram a ficar diferentes, os resultados, mas a única pessoa que tinha mudado ali e tinha acesso a um conteúdo, não tinha mudado o processo, não tinha entrado um sistema novo, era o Edson, que tinha buscado desenvolver o quê? Se conhecer e desenvolver inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela hoje é uma capacidade que ela é intrínseca a pessoas que buscam alta performance. Sim. Quem não tem inteligência emocional não performa bem, porque principalmente no âmbito de gestão, porque você precisa estar ali todo momento sob conflitos, resolvendo conflitos, sob pressão de tomada de decisão, de entregar projetos. Então, se não tem inteligência emocional, não performa bem. Quer ter inteligência, quer ter performance? Busca inteligência emocional. Foi isso que eu busquei. E aí eu comecei a responder aquelas perguntas, que todas eram não, que eu falei ainda há pouco. Qual foi o papel de Deus nessa sua trajetória? Importante. Não tem como falar que... Nem falaria a palavra importante. Porque talvez tenha uma palavra até mais forte que essa que eu não saiba expressar. Porque assim como a vida é essencial, Deus também é essencial para que nós consigamos. E aí eu costumo falar assim, qual é a base da nossa pirâmide? Espírito, alma e corpo. Imagina uma pirâmide. Espírito é a maior parte. Então, se eu não tenho o espiritual alinhado, nem as emoções também não vou conseguir alinhar, e muito menos o corpo. Muitas vezes eu estou na academia, saradão ali, correndo e tudo, mas eu não tenho um pilar espiritual, não estou buscando exercitar minha fé, viver. Então, a parte espiritual para mim, Deus para mim foi imprescindível e essencial para que eu virasse a chave. Eu até contei aqui que um dia eu falava assim, Deus é meu brother. E eu acreditava piamente nisso, até um dia fazer uma ferramenta que hoje eu aplico para as pessoas, sobre valores, ordenação de valores. E essa ferramenta, ela me mostrou que a coerência com o que eu falava e o que eu estava vivendo, Deus estava em quarto, em execução na minha vida, ou seja, em vivência na minha vida, Deus estava em quarto, e eu achava disfuncionalmente que estava em primeiro. Caraca! Eita. Como você saiu de vendedor para especialista em desenvolvimento humano? Vendedor todos nós somos. E eu, sabe o que eu vendia? Não vendia nada. Nada. Na minha mente, não vendia nada, porque assim, nós somos vendedores e às vezes as pessoas falam, mas vendedor é uma ciência, vendedor é quem tem talento. Não, vendedor é se desenvolver dentro das capacidades e habilidades que precisa, e é uma ciência. Então, mas eu preciso me colocar à disposição. Hoje eu consigo vender de forma leve, mas olha só, eu tive que romper de vendas hoje para a área de desenvolvimento, romper algo chamado rejeição. Nossa. Porque a venda justamente é isso, é o medo do não, o medo da crítica, o oferecer aquilo e a pessoa vai falar um não porque é muito bom e eu não comprei primeiro, como eu vou vender? Então eu tive que romper a rejeição para poder começar a vender. E olha só que incrível você falando, eu vendia para os outros, eu fechava pacote de 100 mil, 200, 300 mil reais, mas quando era para me vender para mim algo de 10 reais, não conseguia. Eu falei, tem algo errado aqui, algo erradíssimo aqui. Como é que para outra pessoa eu consigo gerar esse resultado e para mim não? Era rejeição, medo da rejeição. Porque quando eu estava vendendo para a Rayane, por exemplo, eu trazia ela como apresentação. Sim. Agora, quando eu estava vendendo para mim, era eu que me colocava ali à prova e à vista.
E isso foi uma chave que girou depois de um ano e meio eu trabalhando com vendas. E aí de vendas eu passei para desenvolvimento humano porque eu consegui entender o que? Onde eu rompi também são as dores de muitas pessoas. Vamos lá, você que é empresário. Hoje eu estava vendo o G4, não sei se pode falar, mas ele está desenvolvendo pessoas, empresários. Não tem uma escola de empresário. O empresário geralmente é o quê? Ele pega algo, ele tem um dom de vender, ele começa a vender, aquilo começa a dar resultado, ele vai, investe em mais produtos, vende e começa a crescer. Chega um momento que ele vai ter que desenvolver gestão, chega um momento que ele vai ter que desenvolver relacionamento com os fornecedores, chega um momento que ele vai ter que desenvolver vendas e também no time para performar em vendas, mas ninguém ensina ele a ser um empresário. E aí eu vou crescendo, aprendendo, olhando nos erros e acertos, e aí eu consigo exponencializar meu negócio. Mas chega um momento que a empresa está aqui, o empresário está aqui. Porque não buscou desenvolver. Sim. E aí ele tem que acompanhar o desenvolvimento para que a empresa continue crescendo, senão ele pode fadar ali a um fracasso. Se não tiver uma pessoa que avance. E essa foi a minha sacada enquanto desenvolver pessoas. Porque eu consegui vencer alguns obstáculos dentro de mim. Hoje está curado, Edson? Não, ainda tem gatilhos, mas eu consigo gerenciar de certa forma. Mas eu consigo trabalhar pessoas que elas saiam, né, de seu estado, de repente, de não conhecer ainda quem elas são como pessoas e das suas limitações, elas conseguirem resultados. Estava falando da pouco aqui de uma cliente minha, que ela trabalhava como empregada, ela mudou agora, montou uma representação no estado da Bahia. Esse estado da Bahia, ela foi para uma multinacional, está representando uma multinacional de mais 4 países, incluindo França e Espanha, que está na Bahia, e ela agora está com Bahia e Ceará. E ela vai expandir. Eu falei, amiga, 2027 já vai se preparando que você vai ter que aprender a falar algumas línguas, porque você vai fazer intercâmbio. Amém. Vai exponencializar isso aqui de uma tal maneira, porque você se colocou na posição, assim como eu me coloquei também, de evoluir. Quando a pessoa está na posição certa, nada impede, né? Às vezes a gente não se reconhece. Deus, ele trabalha de uma forma tão que você fica batendo na tecla, e Deus, ele não quer você naquele local, e aí ele pega você, coloca você em uma situação aonde você, através de alguma outra pessoa, vai reconhecer que ali tem algo. E aí, às vezes, a gente fica perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Energia. Agora, pergunta técnica para você. Quando você entra numa empresa, o que você procura primeiro para identificar o erro? Como é que você entra e já identifica logo de primeiro, de cara? Eu sempre vou, de início, como quem não quer nada, procurando os funcionários. Porque o verdadeiro termômetro estão neles. Ou não. Aí cabe se confirmar quando eu vou caminhando pelos funcionários ali, converso com um e com o outro de forma descontraída, desinibida, sem intenção, mas com intenção de entender, e confronto com o que o gestor vai me falar. Porque muitas vezes ele tem uma visão assertiva, muitas vezes tem visão disfuncional, e muitas vezes nem tem essa visão. Talvez é um cego guiando outros. E isso para quem é dono de empresa, isso é a mesma coisa, dar um tiro no escuro, porque se um cego está guiando o outro, se eu não tenho metas e objetivos, se eu não tenho uma reunião de alinhamento ali antes do mês ou no início do dia, se eu não costumo ouvir os meus colaboradores para entender onde eu preciso melhorar como gestor, onde eles precisam que seja melhorado, qual processo pode ser otimizado ali. Então eu começo fazendo esse mapeamento do início, quando eu entro na empresa, pelos que estão lá na linha de frente. Existe um desfalque hoje muito grande nas empresas, que às vezes elas colocam pessoas que era para estar em um canto em outro lugar, e a pessoa que está no outro lugar é para estar no mesmo canto. Que existe esse erro na gestão das empresas. E como é que você identifica que aquela pessoa está no lugar errado, e aí você vai abordar, e senhor, deixa eu te contar, o cara está no depósito. Não, ele é para cá. E aí, como é que funciona essa mentoria do Edson dentro da empresa?
Olha só, eu faço parte de uma escola de negócio, a maior da América Latina, e existem ferramentas. O Edson, enquanto gestor, ele não tinha acesso às ferramentas que ele tem hoje. E quando se tem ferramentas para mapear o time, saber onde ele está, se está no lugar certo ou não, isso é a visão do gestor, eu consigo gastar mais energia sem essas ferramentas, o que aconteceu comigo no passado. Hoje eu tenho ferramentas que auxiliam até com 99,8% de precisão para colocar a pessoa no lugar certo, ou seja, pelo perfil, pelo tipo psicológico, pela teoria de valores, que a teoria de valores motiva aquela pessoa a fazer aquela determinada função dentro da empresa ou não. Como ela gosta de ser reconhecida ou não. Porque pessoas gostam de ser reconhecidas como? Em público, validada. Outras gostam de ser reconhecidas como? Financeiramente. Outras, de repente, com tempo de qualidade. Se a empresa der uma passagem para ela e a família curtir as férias, ela vai voltar. Gente, por favor. Ali, ó. E aí ela vai conseguir entregar mais um desempenho. Sim. De repente, no meu time, eu tenho um timaço que joga muito bem, mas preciso que eu tenha esse olhar mais afinado para entender se eles estão nos lugares certos, se eles estão nas funções certas. Por exemplo, para um vendedor, para uma pessoa que está em linha de frente, tem que ser dominante e influente, nós temos que avaliar também aí a teoria de valores e os tipos psicológicos para entender um pouco mais a fundo, por isso do mapeamento. Mas de início tem que ser dominante e influente, porque é uma pessoa que é conectada a pessoas, mas que tem foco no resultado. Uhum. Eu posso até te atender, ser muito cordial, te tratar muito bem, mas quando nós saímos das nossas conversas aqui, você tem que comprar meu produto. Não tem outra. Eu entrego o meu excelente. Ouro, teu diamante. Mas no final aqui, ó, como você vai pagar? Qual forma de pagamento? Deixa eu te perguntar. Hoje, qual é o maior erro que os empresários que você já percebeu? Quais foram de todas as empresas que você já cuidou, fez a mentoria, né, alinhou, fez como é que eu falo? O upgrade, né? Levantou elas novamente. Quais foram os maiores erros pelos gestores que eles estão cometendo hoje no Brasil? Olha só. Tanto empresário como gestores, o eu presa, o eu gestor, trazer tudo para si, quanto que eu tenho a delegar, conhecer. Eu vou trazer um caso prático. Em São Paulo, um dono de 4 lojas de doce, ele tinha um faturamento X, ele estava conseguindo gerir as empresas de forma assertiva, mas quando ele veio para mim, ele veio com a ideia de fechar uma e continuar com 3 de 4. Ok, nós vamos trabalhar as demandas pontuais dele. Nós fomos entender como que estava o negócio. Uhum. E aí nós descobrimos o quê? Que quem precisava de ainda mais atenção do que a empresa era ele. Nossa. O próprio empresário. E ele se matando. Se matando. E aí nós trabalhamos com ferramentas com ele, entramos num processo de acompanhamento, um plano de desenvolvimento individual, com tarefas pré-definidas, tudo certinho. E aí no caminhar de 6 meses, ele não fechou a empresa, ele abriu a 5ª. Porque mudou a visão, mudou como ele via a empresa ou as empresas, como ele delegava, como ele estava fazendo alinhamento com o time. Ele trouxe para o time uma visão diferente, inteligência emocional. Todas as segundas-feiras ele fazia alinhamento pela manhã e nas sextas-feiras o fechamento da semana. E isso mudou tudo, porque ele começou o quê? Humanizar a gestão dele. Com a chegada das máquinas, né, a gente se assusta, né, com toda essa tecnologia. Até hoje, na área do direito, a gente vai ter até um convidado, que é um professor universitário, e ele vai abordar muito essa teoria da tecnologia. As empresas estão se modernizando. E as pessoas elas têm que entender que elas podem ser substituídas. Se você fosse entrar hoje numa empresa que está prestes a trocar a mão de obra humana para a mão de obra ferro, tecnológico, robótica, o que você diria daquelas pessoas? É a última oportunidade delas. E aí? Qual é a estratégia do desenvolvimento humano nessa área? Uau, pergunta
Cheque. Afiada que veio aqui, cheque, ó. né? Cheque. O checkmate vai falar tchau, Rayane, mas ainda tem uma saída. Você ainda tem ainda, tem um pouquinho, filho. Olha só, as pessoas que estão lá, olhando como da área de desenvolvimento humano, tá vindo e tá vindo forte, IA, tá vindo essa parte automatizada, tanto é que nos Estados Unidos já tem e taxista não tem, porque já carros são movimentados aí por GPS, então são sem motorista, então tá muito avançada a tecnologia. Para você que tá me ouvindo aqui, de repente, como que eu devo fazer, Edson? Se especialize. Se especialize. Busque estar antenado à evolução. Tem 3 tipos muito interessantes de pessoas. Aquelas que despertam pela visão, aquelas que despertam pelos primeiros vestígios e aquelas que sentem o baque para depois começarem a mudar. Uhum. Dessas 3, qual você é? Você é aquela que espera acontecer para mudar? Daquela que nos primeiros vestígios muda? Ou daquela que quando já tem um murmúrio, já sabe que está vindo e começa a mudar? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Porque eu posso me especializar em algo que também vai fazer. As pessoas não são insubstituíveis. Elas são substituíveis desde que elas não hajam buscando especialização. Que se tem aí, por que então não vou buscar se especializar como um programador para trabalhar os agentes de IA? De robótica, porque eu não vou me especializar em como fazer a manutenção desses robôs. Então eu tenho que começar também ter visão. Agora, se eu ficar aqui esperando a onda chegar, eu vou me molhar, vou ser arrastado. Aí, meu filho, tchau, bebê. Tchau. Aí eu vou ter que... Edson, nós estamos chegando no finalzinho. Tá gostoso esse papo, essa mentoria de 30 mil reais a hora. Mas, para quem se sente perdido hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa. E a empresa está travada. Para você ter uma noção, o Jailson me levou em Aqui nós temos um bairro muito, muito antigo chamado Areal. E eu saí da faculdade já há mais de 10 horas, cansada, exausta. E não, vamos ali no meu amigo que tu tem que experimentar o pudim dele. Fui lá. Para vocês terem uma noção, um local simples. Mas a apresentação de um Masterchef. Você precisava de ver como ele me apresentou o prato dele, o baiãozinho, farofa. Parecia que eu estava em um restaurante assim de Masterchef. Quando eu ele pediu o pudim, ele podia ter me entregado o pudim num copinho plástico. Mas não. Ele pegou o pudim, colocou num prato, fez uma roda assim com a calda assim. Eu falei, gente, vocês estão no local errado. Uau. Cara, na hora me veio assim, né? Eu falei, Jailson, eu posso estar muito enganada, mas eles vão evoluir de uma forma. Eu fiquei impactada, gente. Num local simples, e às vezes você tem que se desafiar, igual o Edson falou. Se desafie. Às vezes Deus está te colocando num local ali para você passar o ciclo, mas não é para permanecer, não. Vale não é local de morada. Aprenda isso. Então, para quem está perdido profissionalmente, com a mente travada, a empresa está travada, tem medo de se arriscar, o que você diria para essa pessoa agora? Se conheça. Talvez você está travado por alguma coisa que te impede, que só você pode resolver. Uhum. E eu costumei falar que eu trouxe até um caso para a Rayane de mim, né? Muitos anos esperando alguém para me ajudar a caminhada, ou me fazer evoluir. Só que um dia eu encontrei essa pessoa no vale, olhando para o meu espelho do meu banheiro, eu vi essa pessoa. Então, há momentos da vida que aí quando nós estamos estagnados e a gente está perdido, é porque nós precisamos fazer o caminho de volta, buscar a nossa verdadeira identidade. Porque em algum lugar nessa jornada, nesse caminho, nós nos perdemos de quem nós éramos. Sim. Então, se você está travado, se você quer evoluir, o primeiro passo é olhar para você mesmo, entender onde que eu posso melhorar e o que houve comigo e pedir ajuda. Porque muitas vezes o maior ato de força é esse, é levantar a mão.
Sim. Não é sinal de fraqueza, é de força, porque aqui eu não consigo, então eu vou aprender com quem sabe, e aí eu vou conseguir avançar e de novo continuar, de uma forma diferente, agora com apoio, que me ajudou a sair dali. Agora tem pessoas que acham que é forte, tá indo no buraco, elas são arrogantes, prepotentes, vaidosas, orgulhosas, elas, por que eu vou levantar a mão e vou pedir ajuda, senão eu vou achar que eu sou fraco, e elas caem no buraco, elas sucumbem, mas não chegue nesse ponto. Sim. Levante a mão, peça ajuda. Se você é empresário, não sabe gerir a sua empresa, nem tudo é dinheiro. Talvez você tenha que olhar para dentro de você, para a partir disso a sua empresa mudar. Porque quando você muda a mentalidade, você muda a sua realidade. Se eu tenho ainda aquela mentalidade de focar no problema, aquela mentalidade de ficar na zona de conforto, a mentalidade de que é assim mesmo e pronto, eu tenho que me conformar, amigo, chegou a hora de mudar. É hora de você falar assim, não chega. Não tá pra brincadeira. Não tá, chega. Se a média é 80 anos, e se eu tenho 40, então tem 40 pela frente ainda. Então olha como que eu vou usar dessa forma? Meu filho, bora. Exato. Regaça a manga aí. Edson, para quem quer contratar você, como é que nós conseguimos te achar? Diga para mim. Tem pelo Instagram, Edson Medeiros Coach. Hoje eu sou estrategista em identidade, performance e posicionamento. E tem também meu WhatsApp, que é 357-14-34. É isso aí, pessoal. Se você quer ter palestra para fora do Brasil, para dentro do Brasil, e também ele pode ir na sua empresa, fazer toda uma estratégia, como é que fala? Uma análise, estruturação para a tua empresa. Então, tá aí. Muito obrigada, gratidão, porque teu horário é corrido. Eu só tenho que agradecer a Deus. E é isso, gente. Chama ele aí. Tenho certeza que a sua empresa precisa de um Edson aí, viu? Vamos junto. Obrigado.